Instituto Olhos da Alma Sã, Goiânia, Goiás. Hoje nós vamos dar início ao segundo dia da maratona da campanha de prevenção ao suicídio, esse ano com o tema ansiedade em tempos de pandemia. Então, é um momento de falar dessa campanha, né, que ela é uma construção coletiva, fruto do empenho de muitos parceiros, e a eles vamos prestar os nossos agradecimentos. Então, entre eles estão o Instituto Olhos da Alma Sã e a sua diretoria e colaboradores, a Clínica Social Jung Brasil, seus coordenadores, Deró Júnior, Rubem Braganiche, a Cássia de Alcântara, a toda a equipe de supervisores e a todos os colaboradores, ao grupo dos Jungianos de Brasília, seus coordenadores, Guilherme Labarré e Deró Júnior, ao CVV, o Centro de Valorização da Vida, Messias, Fernando e todos os seus colaboradores, a Lotus Psicologia, a Luane, Monique e toda a sua equipe, a Clínica Social de Brasília, coordenada pelo professor Deró Júnior, a Clínica Social do Rio de Janeiro, sua coordenadora professora Sabina Vanderlei, o Instituto Jungiano de Brasília, a Jussane Cabral Mendonça, Ricardo Barreto, toda a diretoria e membros do Instituto Jungiano de Brasília, Avrohom, do professor Leonardo Tondato, o Grupo das Mulheres do Brasil, Selma Maria Lima Lessa de Castro, Faculdade Serra da Mesa Fazem, professor Dr. Rodrigo Messias e Paulo, Centro Universitário Alfredo Nasser, Unifam, professor Dr. Vinícius e Ariana, a Universidade Federal do Paraná, UFPR, professor Dr. Carlos Augusto Serbena, Diretoria de Atenção à Saúde da Comunidade Universitária UNB, professores doutora Larissa, Josenaide, Flávia, José Marcelo, Escritório de Saúde Mental da USP, professor Dr. Andrés Eduardo Aguirre Antunes, coordenador do Escritório de Saúde Mental da Pró-Reitoria de Graduação da USP, na coordenação das atividades artísticas, Regina Perri, Lara Costa, Rosângela Zen, Ana Beia, Jéssica Guiar, Edilson, Igor, Léo Razuki, Onture, Conectando Pessoas e Ideias, Luiz e Karen Moreauches, do Rio de Janeiro, cineasta Cibele Amaral, a quem tem por missão salvar vidas, a cada um que participa das atividades e multiplica esta campanha. Então, nós vamos dar início com o professor mestre Jorge Antônio Monteiro de Lima, que é psicólogo clínico, pesquisador em saúde mental, especialista em psicologia junguiana, analista junguiano em processo de formação pela IJBSB, vinculado à International Association for Analytical Psychology, mestre em antropologia social da UFG, coordenador do Instituto Olhos da Alma Sã, do Grupo de Apoio em Saúde Mental da pós-graduação Lato Sensu em Psicologia Analítica, Imaginário e Prática Clínica da Fazem, Instituto Olhos da Alma Sã, da pós-graduação Lato Sensu de Clínica Mental, de base analítica da Fazem, Instituto Olhos da Alma Sã, do curso de formação em Psicologia Clínica de base humanista, coordenador da Clínica Social Jung Brasil. Uma boa noite, Jorge. Boa noite a todos, prazer estar aqui novamente nesse evento, nessa maratona de saúde mental que nós montamos com muito carinho, com várias instituições parceiras. Quero agradecer aqui aos médicos presentes, doutor Fábio, doutora Thaís, que daqui a pouco vão ter a palavra depois da minha fala. E a priori, porque nós montamos, quando montamos junto com o pessoal do ONB, essa maratona sobre saúde mental, falando em especial da ansiedade. Ontem nós falamos, inclusive, da situação da nossa sociedade na atualidade. E aí muita gente vai me perguntar, mas por que na mesa dos médicos vocês não trouxeram psiquiatras? Porque ao longo de todo evento nós já temos 6 psiquiatras, e a gente queria escutar os outros médicos que não são psiquiatras, né? Então, se a gente for somar as lives que nós já fizemos, e a ansiedade, ela não tem
especialidade na área de saúde. A ansiedade está na cardiologia, está na ginecologia, está na obstetrícia, está no pneumo, está no gastro, está em todas as áreas. E, lamentavelmente, nós temos visto um cenário onde, na desconstrução da ciência na sociedade brasileira da atualidade, nós temos observado um fenômeno crescente de se questionar, poxa, mas será que a ansiedade, isso não é frescura? Eu fico muito assustado, particularmente, quando eu vejo pessoas que, inclusive, eram para ser formadas na área de saúde, começam a falar, poxa, vocês estão psicologizando, vocês estão patologizando, vocês estão levantando dados de um problema que, na verdade, não deveria ser assim. E nesse cenário de negação da ciência, cabe a nós trazer as questões para uma discussão mais intensa, no campo da psicologia, no campo da ciência, no campo da saúde, no campo da medicina. Porque, lamentavelmente, como foi dito ontem, pelo Dr. Gustavo, nós temos aí uma quarta onda de pandemia. Essas ondas não são lineares, não é 1, 2, 3, 4, não. Eu brinco que é 4, 3, 2, 1 e é tudo misturado e tudo junto. Nós estamos dentro de uma pandemia de casos de ansiedade. Eu lido diariamente com várias equipes médicas e a gente vê que a ansiedade hoje está no enfermeiro que está sobrecarregado, tendo que atender vários casos e várias demandas de pessoas que estão adoecidas. Os médicos que hoje não sabem o que fazer porque está faltando insumos para entubar paciente. E, na verdade, nenhum de nós, dentro de uma qualificação na área de saúde, está pronto para lidar com a morte contínua e rotineira de todos os pacientes. Então, o embate com a crise sanitária que nós estamos vivendo, ele tem colocado todos nós que somos da área de saúde no limite. E um limite de ter que lidar com a finitude, ter que lidar com a morte no atacado, ter que lidar com todas as mazelas e frustrações, inclusive porque a gente muitas das vezes, eu tenho acompanhado vários médicos e várias equipes médicas, dando consultoria, dando supervisão, como psicoterapeuta também, de ver, às vezes, o cara falando, pô, Jorge, eu estudei para ser cardiologista e não para ser praticamente coveiro. Porque eu estou enterrando 4, 5 pacientes por semana. Onde, inclusive, o profissional de saúde, muitas vezes, se vê de mãos atadas dentro desse quadro de pandemia, por uma questão de várias fragilidades em toda a estrutura de saúde, no município, no estado, na federação. E, na verdade, por mais que a gente fale, nenhum país estava pronto para lidar com essa pandemia. A ilusão nossa, achar que o Brasil também é muito pior que todos os países, não é. Ninguém estava pronto para isso que aconteceu. Ninguém estava pronto para isso que aconteceu. E a gente tem que fazer ciência em cima, inclusive de uma descontinuidade de discursos que falam, não, mas vocês estão fazendo ciência demais. Para que isso? Vocês estão patologizando a vida. E eu, quando eu escuto esse tipo de discurso, me dá uma descrença, me dá um desespero. Eu falo, pelo amor de Deus. Por que que, inclusive, profissionais que eram para ser da área de saúde começam a adotar esse tipo de discurso? De tirar a legitimidade de tudo que foi construído enquanto estudo, enquanto abordagem, enquanto prática de vida. E é onde eu sempre gosto de alertar as pessoas que nós não estamos querendo discutir ideologicamente achos. Nós estamos falando de dados, nós estamos falando de sofrimento, nós estamos falando de pessoas que estão no limite. Na área de saúde, os pacientes em agonia. Tanto é que o nosso instituto, até agora, eu fiz as contas hoje mais cedo, nós estamos na faixa de 56 mil atendimentos
pela nossa clínica social. Ou seja, até o final desse ano, nós vamos bater o nosso recorde. Ano passado atendemos 70 mil casos, né? 70 mil pessoas, fizemos 70 mil atendimentos. Esse ano não vamos bater essa marca fácil. 100 mil atendimentos, mais de 100 mil atendimentos. Não sei como é que vai ser o desdobramento disso até o final do ano, mas o que vem mostrando um crescimento vertiginoso, inclusive dos vários casos de saúde mental, onde nós estamos com uma população em profundo sofrimento. As pessoas estão sofrendo, estão agoniadas, estão, sabe, com um grito travado na garganta, eu não aguento mais, muita gente cansada, muita gente fadigada, e isso não é discurso ideológico, isso é um fato que não dá para a gente mais negar, não dá para fingir que não tem nada acontecendo. Pelo contrário, a gente tem que arregaçar as mangas e meter as caras mesmo, tratar, ajudar, né, se esforçar, organizar, tentar fazer o melhor possível a nossa parte. Tá? Só que, infelizmente, isso virou bandeira, inclusive política, social, estrutural. Nós vivemos uma desconstrução do discurso científico, da profissão da saúde, em cima de achos, em cima de talvez, em cima de mentiras, de falta de profundidade. Isso assusta demais, demais, demais. Mais do que nunca, nós temos que lembrar que a psicopatologia primeiro, ninguém tem propriedade sobre os quadros psicopatológicos. São doenças, são fatos da vida. Logicamente que nós, aqui no Instituto Olhos da Alma Sã, ninguém atende um paciente ansioso. Nós atendemos a Maria, o Pedro, o José, o ser humano que está adoecido. E vamos ter uma escuta diferencial em cima desse ser humano adoecido. Vamos ver a dinâmica da personalidade, a individuação, a persona, a história de vida, como é que tudo isso se desenvolve. Coletar a história dessa pessoa para poder ajudar essa pessoa. Só que não dá para negar que a doença está aí. Que as doenças estão aí, né? E as pessoas hoje têm muita dificuldade de lidar com isso. O que é natural. A galera não gosta de estudar, não gosta de ler, não quer aprofundar. Se eu posso ser superficial, para que eu vou debruçar e varar noites e mais noites em cima de livros? Para de verdade compreender esse fenômeno da natureza humana. Então, nós temos uma seara hoje, inclusive, que nos convida profissionalmente a adentrar num universo e muitos colegas têm dificuldade até de falar disso. Ontem eu tinha trazido esse dado, vou repetir, não é à toa que na nossa civilização atual a gente vê pessoas contra a vacina, o retorno do surto de sífilis, ou pior do que isso, o retorno do sarampo, porque muita gente não quis vacinar, não quis se cuidar. Aí você pergunta por quê? Porque pertence ao grupo das mães contra a vacina. Tá? Ou então eu acho que eu sou emancipado, eu posso fazer qualquer coisa com o meu corpo. Oi, não pode. Aliás, tem vários discursos hoje promovidos em redes sociais que o tempo todo fomentam esse tipo de coisa. Então, nós resolvemos convidar médicos de outras especialidades para exatamente também poder ilustrar o tamanho da encrenca que hoje é essa quarta onda, chamada quarta onda, que são os casos de saúde mental que já vinham numa confusão gritante, num aumento vertiginoso, e que com a pandemia da Covid-19 acentuaram em demasia. Logicamente que nós não negamos em momento algum a crise econômica, a crise religiosa, a crise política da sociedade, os desvios, né, de finalidades, né, as crises afetivas que vêm sendo deflagradas cotidianamente no nosso mundo. Os fatores externos também têm profunda influência nisso tudo.
E isso vai dialogar com a personalidade, mesmo com toda a estrutura orgânica, fisiológica das pessoas. E é por isso que a gente resolveu fazer esse trabalho, inclusive num teor holístico, de trazer a medicina para o nosso evento, né, somando com os psiquiatras, né, a especialidade da psiquiatria, para mostrar que esse é um quadro que, inclusive, eu não tenho medo de falar, que qualquer clínico geral vai lidar com N casos de ansiedade diariamente. E se ele for um pouco plantonista, trabalhar com um boxista, num pronto-socorro, ele vai lidar 10 vezes mais. Todos os dias, 5, 6 casos. De pessoas que estão tendo tontura, mal-estar, né, cefaleia, caindo. Mas eu não vou entrar nessa seara, não, que nós temos. Vou deixar os médicos falarem sobre isso, tá? Mas o que é interessante é que esse bolo, ele é grande o suficiente para caber uma fatia para todo mundo. Que horror, né? É muito maior do que aquilo que a gente consegue hoje tratar. Porque é um problema de epidemia, é coletivo, é social. Basta olhar na nossa sociedade hoje o negacionismo, as ruas lotadas das pessoas querendo fazer festa porque não dão conta mais de ficarem fechadas, as pessoas que estão arriscando a própria vida. Ou pior do que isso, as pessoas que estão apáticas, que estão sem vontade, sem energia, desanimadas, em um profundo pessimismo, não querendo mais nada com a vida. A ansiedade está aí, né? A gente vê quantas pessoas com dores nas costas, dor de cabeça, dor disso, dor de joelho, dor de orelha, dor na sobrancelha. O mais interessante que isso, né? Que eu falei ontem à noite, né? A gente sai de noite hoje, você vê que a galera tá todo mundo com insônia. A insônia hoje na sociedade é generalizada. Até a hora que eu acho graça que você liga a rádio, a cada 5 propagandas, umas 3 é de clínica de impotência masculina. E aí vem os remedinhos mágicos do VitaForce, né? Viram gotinha mágica de não sei o que para levantar não sei o que. Gente, o que é que está acontecendo com o nosso mundo? E a gente sabe que a maior parte disso tem a ver com esse tema que nós estamos trazendo nesse evento. Ansiedade. Ansiedade. E uma ansiedade que, lamentavelmente, ela é muito corrosiva. Primeiro, na percepção do ser humano. Porque o ser humano, em ansiedade, metade das coisas que ele podia observar, aprender, se orientar, digerir, fazer, ele perde. Segunda questão, ansioso, a pessoa não consegue, sabe, se comunicar direito. Você não vai ter tempo de escutar, de ver, de ouvir, de interagir de um jeito gostoso, legal. Eu tive uma vivência muito legal. Essa história aconteceu comigo, deve ter uns 7, 8 anos para trás. Foi o que, para mim, eu não esqueci a cena, né? Eu tinha um amigo meu que ele é chefe de cozinha, ele montou um barzinho aqui em Goiânia e fomos nós para esse barzinho, né? Uns 4, 5 pessoas, né? E nisso chegou a prima de uma amiga nossa que estava com a gente nesse barzinho. E ela veio de fora e queria conhecer Goiânia, e a gente animou, não, vamos rodar com ela e vamos ver para onde é que a gente vai, né? Senhoras e senhores, eu acho que eu entendi o que era ansiedade foi nessa noite, não foi só com o paciente não, né? Porque a mulher não conseguia ficar em lugar nenhum por mais de 5 minutos. E entra num lugar e sai, e sabe aquela coisa agoniada, de desespero, de...
E ela tinha dentro dela uma legião de vontades e nenhuma dialogava com uma não dialogava com a outra. Olha, quando deu no 5º lugar que ela tinha entrado, que eu falei, ó, esse negócio vai longe, eu virei pro meu amigo e falei, vamos voltar lá para aquele primeiro lugar? Vamos. Lá estava uma delícia, vamos ficar lá, vamos. E eu ri demais, porque isso era umas 8, 9 horas da noite, né? Quando deu 2 da manhã, que a gente estava pensando em várias. Ela chegou de novo com a turma de novo para lá, onde a gente estava. Eu perguntei aí, não, ó, ela entrou mais uns 15, 20, nenhum lugar estava bom. Nada tá bom. Agonia, desespero, essa coisa, sabe? A pessoa está procurando o que ela não sabe que ela está procurando. Porque ela está desconectada da individuação dela, da essência dela, da alma dela. Aliás, ela se desligou dela. Ela se desconfigurou dela mesma. E aí fica nessa coisa, dessa busca, dessa pressa, dessa urgência, dessa. E não cabe. E aí o que podia ser um evento gostoso de vários amigos sentarem, curtir, celebrar a vida, né, tomar um chopinho, comer um tirar-gosto, conversar, escutar uma música. Não. De repente vira uma coisa chata, né? Uma coisa, não, aqui tá ruim, aqui tá ruim, aqui tá ruim. A vida tá ruim, né? Jorge, 8 minutos, tá? Ok. Aí é o bar que tá ruim, é o relacionamento que tá ruim, é o trabalho que tá ruim, a existência tá ruim, tá tudo ruim. E aí você vê que essa pessoa, ela vai ganhando peso, ela vai ficando sem dormir, ela vai ficando... Né, a cabeça e o corpo vão andando juntos num descompasso contínuo dentro dessa agonia. E o legal da gente fazer toda essa questão de olhar agora, nessa noite, para o físico, para as consequências do psíquico no físico, todo esse cenário dessa desconstrução que tem um profundo impacto, inclusive, na área de saúde. E eu acho que hoje a gente vai escutar bastante história sobre isso. Né? É muito interessante o tanto que essa ansiedade, essa agonia gera para a própria pessoa um sofrimento terrível. Tá? Que muita gente não quer acreditar que isso existe. A ansiedade, ela é sofrida, ela não é legal. E sofre a pessoa que está vivendo isso no 12, sofre quem está do lado, sofre namorado, pai, mãe, ficante, amigo, sofre até o zelador do prédio. Porque se tem um sentimento psicológico que é altamente contagioso, além do pessimismo, que isso aí alastra a preguiça, pessimismo e a agonia, são altamente contagiosos psiquicamente. Pessoa agoniada, desesperada, se você colocar lá numa sala com 20 pessoas, todo mundo vai ficar incomodado. Aquele colega de sala de aula que você vira para o lado, para aí um pouco, que eu quero prestar atenção na aula, para de bater o pé, quieta, sossega um pouco, né? Então, o que eu gostaria de trazer para vocês? É essa reflexão que mais do que nunca nós temos que fazer as pazes com a nossa ciência. Ter humildade, ter tranquilidade de sentar, estudar, voltar a interagir, prestar muita atenção no que está sendo dito, porque isso, inclusive, pode nos nortear profissionalmente para poder estar lidando com uma realidade que ela é gigantesca. E aqui onde eu falo que para quem é profissional de saúde, que se habilita e se qualifica para lidar com esse tipo de caso, ele vai se dar muito bem profissionalmente, porque casos não faltam. Gente em sofrimento não está faltando. Agora, você não pode ser um profissional alienado que não está percebendo esse gigantesco problema que está aí na sociedade posto à mesa. A gente tem que se qualificar, tem que estar esperto, tem que
Peraí, deixa eu ver, entender. E quero parabenizar quem entrou na maratona, quem tem essa abertura de falar, quero estudar isso aqui, porque você está saindo na frente de todo mundo dentro do mercado. Que é um mercado que hoje exige, inclusive, que profissionais de saúde estejam interagindo com essa temática de um jeito fundamental. Nós vamos fazer uma semana de conhecimentos sobre a questão da ansiedade, são 18 vídeos que nós estamos disponibilizando, mais uma semana de atividades como essa que nós estamos fazendo, orientando as pessoas gratuitamente, focando em um processo. Orientar profissionais, orientar estudantes, para que as pessoas voltem a dialogar com a civilização e com a sociedade, como a nossa sociedade é. Nós temos um desafio, temos que aprender a lidar com essa crise que está na sociedade, ajudar as pessoas a voltarem a se encontrar. Tá? E vamos embora que temos muito serviço para fazer. Obrigada, professor Jorge. Então, nós vamos dar continuidade agora com Fábio Chacur Pascolati, acho que acertei, né? Médico especialista em medicina do trabalho, gerente da Gerência de Qualidade de Vida Ocupacional do Estado de Goiás, presidente da Associação Goiana de Medicina do Trabalho, AGOMT, também é membro titular do Fórum de Saúde e Segurança do Trabalho da 18ª Procuradoria Regional do Trabalho do Estado de Goiás, como representante oficial da Associação Goiana de Medicina do Trabalho e membro da Sociedade Brasileira de Perícias Médicas. Então, seja muito bem-vindo, tem 30 minutos para falar. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer ao professor Jorge, estou honrado em poder participar dessa maratona. Eu não preparei nenhum slide para apresentar, eu vou fazer uma fala, porque eu acho que muitos vão perguntar assim, por que o médico do trabalho, né, o professor Jorge me convidou para esse evento, para essa maratona, da fala dele, eu acho que muita coisa mexeu comigo, sou um pouco ansioso também, preocupado na minha fala, o que eu vou articular, o que eu vou pensar, então ali já foi um conforto até da própria fala do professor Jorge. Então achei interessante trazer para vocês o que significa a medicina do trabalho, né? Então, sempre nas falas que eu gosto de fazer, eu gosto de trazer um pouco de história, né? Então, hoje, a gente fala, a medicina do trabalho está envolvida em processos de aposentadoria, em casos de reabilitação, em casos de readaptação, mas da onde veio isso, né? Então, a gente já fala em estabelecimento de nexo causal antes de Cristo. Médico e filósofo Hipócrates, 375 a.C., é muito interessante que esse médico começou a observar quadros clínicos de cólicas abdominais por intoxicação ao chumbo. O chumbo era contido nas pinturas rupestres, onde trabalhadores que manuseavam tintas que continham chumbo desenvolviam esse quadro dessa cólica. Então, o Hipócrates, médico e filósofo Hipócrates, ele começou a observar que, olha a analogia que ele começou a fazer naquela época antes de Cristo, que trabalhadores que manipulavam tintas que continham chumbo desenvolviam uma intoxicação, né, que começou a chamar de cólica satúrnica, uma cólica, uma dor abdominal do tipo em barra, aonde ele começou a fazer essa analogia. Então, eu trago isso na história porque já se preocupava com a saúde do trabalhador, que todos nós somos, isso até antes de Cristo. Eu gosto também de sempre citar na minha fala, seguindo uma sequência, que o pai da medicina do trabalho foi um italiano chamado Bernardino Ramazzini, que em 1700 ele publica uma obra do latim De Morbis Artificum Diatriba, que significa As Doenças dos Trabalhadores,
aonde também ele começa a enumerar várias patologias, várias doenças relacionadas com o ambiente do trabalho. Então, ele já começa a falar sobre perda auditiva, quadros de intoxicações por metais pesados e assim por diante. Passando também nesse histórico, eu gosto sempre de citar que já passado do ano de 1700, eu pulo para o ano de 1919, onde nesse ano foi um marco mundial para todos, porque foi a fundação da Organização Internacional do Trabalho, da OIT. Lembrando que a OIT fazia parte do Tratado de Versalhes. Então, a gente vem lá de um histórico, né, pulando antes de Cristo, depois passamos para 1700, depois 1919, com a fundação da OIT. E o Brasil nisso, né? O Brasil muito atrasado, né? A gente se fala numa lei que começa a preocupar com a saúde do trabalhador. A lei é a Lei 6.514. Essa lei, ela alterou o 5º capítulo da CLT, que exatamente fala sobre a saúde e a segurança do trabalhador, aonde isso foi no ano de 1977, o ano em que eu nasci. Então, nesse ano, o Brasil cria essa lei, que altera o 5º capítulo da CLT, surgindo no ano seguinte, em 1978, a portaria de número 3214, que onde estabelece redações, que são chamadas de NEX, normas regulamentadoras. Essas normas regulamentadoras, hoje o Brasil consta a número 1, que fala sobre disposições gerais, até a norma regulamentadora de número 37, que é exatamente uma norma que estuda a saúde e a segurança dos trabalhadores em base de petróleo, no segmento petrolífero. Essas normas regulamentadoras, para nós, profissionais de saúde, a principal é a NR7, que fala sobre o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Então, nessa norma, é onde o médico do trabalho ele passa a atuar dentro de uma empresa, pode ser uma empresa, desde um hospital que ele vai montar esse programa, pode ser um serviço público, pode ser uma empresa privada de produção de refrigerantes, enfim. Então, ele vai avaliar aquele ambiente, junto com um programa chamado PPRA, que é o Programa de Proteção do Risco Ambiental, Programa de Prevenção de Risco Ambiental, onde ele vai cruzar os riscos. Então, por exemplo, o risco ruído, relacionado ao risco físico, produtos químicos, o benzeno, o tolueno, o xileno, o risco ergonômico, que a gente considera ali também a parte psicológica e psiquiátrica de um determinado ambiente de trabalho, fatores psicoergonômicos que podem influenciar diretamente na saúde daquele trabalhador. Isso envolve muito a mistura onde o médico do trabalho ele tem que sair um pouco do consultório dele, do ambulatório da empresa, ir para o chão de fábrica, conhecer aquela população e orientar esses trabalhadores. Aí, o que vem o Brasil muito atrasado nesse sentido, que somente, para vocês terem ideia, a medicina do trabalho, ela passa a ser reconhecida como uma especialidade médica somente no ano de 2002, pelo Conselho Federal de Medicina, através de uma resolução, se eu não me engano, é a 1634. Então, é uma especialidade muito nova. Então, por exemplo, a cardiologia, pneumologia, reumatologia, já conhecidas, né? Então, a especialidade medicina do trabalho, ela só é reconhecida como uma especialidade no ano de 2002. Só que se vocês observarem na minha fala, estou falando do estabelecimento de nexo e de concausalidade antes de Cristo, por Hipócrates. Então, uma especialidade riquíssima, porque o médico do trabalho, ele trata e ele acompanha todas as patologias envolvidas no trabalhador. Então, aquele trabalhador que dificilmente vai procurar um médico para fazer um check-up, ele procura o médico do trabalho para um atendimento clínico, onde o médico do trabalho ele tem uma ferramenta fundamental, que é a anamnese. Tem médico do trabalho que fala, doutor, eu tenho liberdade de comentar assuntos com o senhor que eu não posso comentar
em casa ou com qualquer outro médico, porque eu tenho essa confiança no seu atendimento. Então, isso é muito interessante. Um item também que me preocupa bastante, voltado ao tema, é os afastamentos. Hoje eu sou o gerente da Junta Médica Oficial do Estado de Goiás, e para vocês terem ideia, o ano passado foram em torno de 5 mil licenças médicas por distúrbios psiquiátricos, por doença mental, e a secretaria que sai na frente, vocês têm alguma ideia, alguém quer fazer um chute de qual secretaria que mais afasta por adoecimento mental? Alguém tem alguma... A de saúde? Então, boa. Educação. Boa. Acertaram as duas. Primeiro, a educação. Em segundo lugar, pessoal, a saúde. E a terceira, a Secretaria de Segurança Pública. Em média de 5 mil afastamentos por adoecimento mental na educação, 4 mil licenças já voltadas por adoecimento mental para o pessoal da saúde. Nós também adoecemos, né? A sobrecarga é imensa em cima de nós. E em terceiro, o pessoal da segurança pública. Então, eu tenho 5 mil da educação, em média de 4 mil da saúde. Você vê que a saúde está quase pau a pau com a educação, demonstrando a nossa fragilidade. E o pessoal da segurança pública em torno de 3 mil afastamentos por adoecimento mental. Esse adoecimento mental, ele me preocupa porque o que nós estamos fazendo, né, hoje? Então, hoje, eu não sei se vocês têm conhecimento, existe aí uma lei, que é a 20.756, que é o novo Estatuto do Servidor Público, né? Ele já está quase nascendo, ele já tem 9 meses da sua publicação, e esse estatuto já está em vigor. Esse estatuto, ele já substitui o anterior, que era a Lei 10.460, e hoje é a 20.756. E lá tem uma fase, tem um artigo que fala sobre a reabilitação e já vinculado à readaptação. Então, o que eu trabalho hoje com a minha equipe, lá nós temos o serviço da psicologia, um serviço muito bom, o pessoal trabalha diuturnamente junto comigo, e a intenção nesses casos, em vez de eu gerar uma licença médica, logo direto, logo de cara, qual que é a orientação? Se o estatuto tem um artigo que me dá autonomia para reabilitar, ou seja, eu vou tentar tratar, eu vou tentar cuidar desse servidor antes de eu readaptar e aposentar, porque a aposentadoria já é uma ação terciária. Se eu conseguir evidenciar aquele problema e tratar e acompanhar, não é muito melhor do que eu já mudar de função, entre aspas, que é a definição de readaptação, e já depois surgir uma aposentadoria? Então, essa equipe hoje, a nossa ideia, já está iniciando uma ideia de um atendimento onde o servidor, independente da queixa, claro, a gente vai trabalhar mais com a parte da saúde mental, ele vai ter um serviço ali onde ele vai receber uma teleorientação, ou seja, ele vai ligar como se fosse para o CVV, não é isso? Ele liga e ali ele vai ser orientado, né? Então, ele recebe lá, vai ter um psicólogo. Nós temos lá na Junta Médica um corpo de peritos psiquiátricos, que também podem auxiliar nesse processo, nos auxiliam também. Então, o servidor, ele entra em contato através de um telefone, e ali ele faz uma queixa e recebe uma orientação dessa equipe de psicólogos. E também agora está entrando uma modalidade, eu estou organizando o fluxo disso, hoje é um fluxo que está um pouquinho barrado por questões legais, por causa da Lei de Proteção de Dados, que seria o atendimento online para um processo, por exemplo, de uma reabilitação. Então, o doutor em psicologia iniciou o atendimento de um professor, por exemplo, querendo estabelecer o nexo causal do adoecimento mental com o trabalho. Então, aquilo é aberto um processo, existe um protocolo. Então, a intenção é, para facilitar em questão da pandemia, gerar esse atendimento desse profissional da psicologia de uma forma online, né? Então, isso é interessante, porque ali, quando ele vai trabalhar com essa reabilitação,
com esse estabelecimento de nexo ou não, ele já vai envolver o pessoal da medicina, do trabalho, com o pessoal da psiquiatria para discutir o caso. Por exemplo, doutor Jorge, esse caso, é possível estabelecer um nexo? Não, doutor Fábio, eu acho que para esse caso aqui, vamos precisar de um psiquiatra, ou vamos precisar aqui de uma orientação do cardiologista, porque esse sopro dessa válvula... Então, você vai criar uma temática de discussão com outras áreas. Então, isso é uma coisa muito interessante, que lá na junta médica eu estou trabalhando da seguinte forma: lá não existe melhor e nem pior. Lá somos todos iguais. Então, um auxilia o outro. Então, eu tenho um talento para uma tal atividade, outro tem um talento para outro tem um talento para fala, outro tem um talento para a execução de uma anamnese super detalhada. Então, existe esse envolvimento da equipe como um todo. E é interessante que a gente depara com várias situações que me preocupam. Por exemplo, a gente tem a educação, ela gera um afastamento enorme, isso me preocupa muito. Eu gostaria de chegar um dia lá na junta médica e dizer: doutor, hoje nós não temos nenhuma licença para ser feito. Isso é o meu sonho, mas a gente vê que isso não é a nossa realidade, ainda mais também com a pandemia. A gente existe ali um procedimento das perícias serem avaliadas também de forma até documental para evitar aglomeração, mas havendo a necessidade é feita a avaliação presencial de cada servidor, dependendo da avaliação do médico, do psicólogo e da equipe. Então, uma situação que hoje eu até tive em reunião com o pessoal da Goiás Prev, e envolve muito a temática do afastamento, inclusive do afastamento por adoecimento mental, que houve uma alteração na legislação, que é a emenda constitucional de número 65, que ela, para você ter uma aposentadoria de forma integral, por incapacidade, somente quando aquela doença for equiparada a um acidente de trabalho ou uma doença do trabalho. Então, um exemplo. Eu tenho um professor e ele com um quadro de ansiedade, por exemplo. E ele pede uma aposentadoria por invalidez, por exemplo. Ele vai receber aquela aposentadoria de forma integral? Não, ele não recebe mais. Quando que ele vai receber de forma integral? Somente quando aquela doença foi equiparada à doença do trabalho ou um acidente do trabalho do tipo típico. Então, aí que eu digo para vocês, olha a importância do médico do trabalho nesses debates. Por quê? Porque hoje ele é uma peça-chave. Então, doutor Fábio, esse caso, dessa patologia, desse adoecimento mental, desse burnout, desse estresse pós-traumático, desse quadro ansioso, que é a grande causa de afastamento dos professores, é a ansiedade, né? É um quadro de depressão, e a bipolaridade, ela vem para a gente ali, não com aquele professor que senta ali e chora, uma tristeza profunda, não vê graça em nada, muito pelo contrário. Ele chega para nós num estado de euforia muito grande. Então, aí o médico do trabalho, ele entra dentro desse atendimento clínico, e onde ele vai definir, junto com o psiquiatra ou o psicólogo, é criado a junta exatamente para colocar ali aquela questão. Há o estabelecimento de nexo? Não há o estabelecimento de nexo? Então, isso é muito interessante para essa discussão que eu trago em tela. O que eu vejo é que se todos iniciarmos aí um trabalho em conjunto, as discussões de todas as equipes, não trabalhar de forma isolada, que eu via que era difícil, por exemplo, um ficava numa sala, outro numa outra sala, e não havia essa discussão. Então, na hora que você começa a ter a discussão, o ambiente de trabalho, com certeza, ele fica mais harmonioso. Bom, eu acho que... Qual o meu tempo ainda? Tem 15 minutos. 15 minutos. Eu sempre gosto, nas falas, de deixar um pouco aberto, se alguém quiser colocar alguma discussão, colocar algum questionamento. Nós, no final, vamos ter 30 minutos para esse debate. Os debates. Não, tranquilo. Então,
Referente aos processos desses processos de aposentadoria dos servidores públicos, o que eu vejo com a necessidade do atendimento, tanto da parte da psiquiatria, como de todos os outros afastamentos, é exatamente o atendimento na atenção primária, né? Então, uma vez que o médico do trabalho reconheceu o ambiente, aquele ambiente é um ambiente estressor, ele deve entrar em contato com o gestor da empresa ou com o gestor público e tentar, naquele programa do PCMSO, como eu falei, tentar trabalhar com aquele risco de forma isolada para poder tentar atender ali a demanda. Então, inicialmente, na década de 70, né, que a Lei 6.514 é de 77, o médico do trabalho, o principal motivo do afastamento daqueles trabalhadores era a perda auditiva. Então, na década de 70, você tinha ali a demanda, até eu cheguei a ver alguns prontuários aqui de um local que eu trabalhei, de CATS, né, que é o Certificado de Acidente do Trabalho, por perda auditiva, né? E hoje, não se fala mais de abertura de CAT por perda auditiva induzida por ruído, né? Porque antigamente o trabalhador ia, por exemplo, para uma obra, ele não tinha o abafador, ele não tinha nenhum estabelecimento de uma proteção de um equipamento coletivo, ele não tinha orientação nenhuma. Então, a pessoa trabalhava lá 8, 9, 10 horas, com uma serra de bancada, com uma policorte, ele trabalhava ali sem proteção auditiva nenhuma. Então, a década de 70, a doença daquela época, na medicina ocupacional, eram as perdas auditivas induzidas por ruído. Vamos passar aí a década de 80, a década de 80 já eclodiu na medicina do trabalho as lesões por esforços repetitivos. Eu acho que todo mundo lembra, né? Eu estou com LER, né? A costureira com a bursite, com a tendinite, com uma lesão do supraespinhoso, e depois, vamos mudar o nome, né? Não vai chamar lesão por esforço repetitivo, vai chamar de doença osteomuscular relacionada ao trabalho, as chamadas LER-DORTS. Então, isso foi na década de 80. E hoje, o que mais afasta no Brasil e no mundo? É a doença mental. O adoecimento mental é a principal causa de adoecimento, e aí que é uma situação muito complicada, onde a gente tem que debater o tempo todo. Por quê? Porque o estabelecimento do nexo é difícil. Como o Jorge falou, as pessoas estão tão ansiosas que aí aquela ansiedade que ela traz de casa, da discussão com o esposo, de um rendimento reduzido financeiro, ela leva para o trabalho. E acaba querendo forçar um estabelecimento, que aí você tem que ter uma equipe multidisciplinar para poder, será que aquilo ali realmente é ocupacional? Aquela patologia gerou nesse afastamento? Não é que não é para ser reconhecido, mas se for reconhecido de forma correta, de forma bem detalhada. Bom, aí falavam para mim o seguinte: Covid é doença do trabalho? Bom, existiu porque ela foi revogada, onde ela colocou inicialmente que não era doença do trabalho. Depois ela colocou que Covid era doença do trabalho. Então, o que eu criei com a equipe? Nós criamos um protocolo, onde você tem lá várias situações em que a paciente apresenta uma documentação. E ali a gente teve algumas situações, de algumas secretarias, de alguns casos, em que o paciente, ele pediu o reconhecimento da doença, do Covid, e aí, nas solicitações, nós observamos que não teríamos como reconhecer aquela doença como ocupacional. Eu pergunto, por que não pode ser reconhecido? Bom, na relação de documentação, esse paciente apresentou uma escala de trabalho que a gente tem que avaliar se aquela escala realmente condiz com o que ele faz. Então, olha só,
Eu tenho uma situação em um hospital, que eu tenho lá uma equipe de 15 enfermeiros que não estão de férias, que estão numa área de UTI, auxiliando na intubação desses pacientes o tempo todo. E ali eu faço um estudo epidemiológico daquela UTI, daqueles trabalhadores, dos familiares, e eu chego à conclusão que realmente eu posso estabelecer um nexo causal. Muito difícil, mas eu posso estabelecer. Nesse caso, desse servidor, logo de cara, eu falei, olha, esse caso aqui pode parar por aqui. Ah, mas por que, doutor Fábio? Não vai ser avaliado o reconhecimento do coronavírus para esse caso? Eu falei, é impossível. Mas aí perguntaram, por que não vai ser reconhecido o estabelecimento de nexo para esse caso? Porque na escala de trabalho, aquele trabalhador estava em teletrabalho. Eu pergunto para os senhores, como que eu vou estabelecer um nexo causal do Covid para quem estava em teletrabalho? Nem do trabalho ele estava fazendo o trabalho em home office. Então, são situações que o médico deve ficar muito atento. O adoecimento mental, quanto ao Covid, também é uma situação que eu acho que a nossa geração e a dos meus filhos, com certeza, ainda vão sofrer com a pandemia, né? A vacina, ela é importante, a vacina é um meio de proteção, na minha opinião, como médico, eu acho que, independente de qual, se é da Coronavac, se é da AstraZeneca ou da Pfizer, eu acho que isso, o que tiver o trabalhador, dando o seu tempo, ele tem que ser imunizado, com certeza. Agora, são essas situações desses protocolos, quando a gente trabalhou para desenvolver os protocolos, todos nós discutimos, e eu sempre peço para que se faça um atendimento num sistema de junta, né, onde todos ali contribuem para esse acompanhamento dessa saúde desses trabalhadores. Eu acho que o adoecimento, tenho certeza que o adoecimento mental, ele, reforçando aqui, por estabelecimento de nexo, nossos moldes de sociedade, é um estabelecimento de nexo muito difícil. Quando você tem reações agudas ali, eu acho que fica mais tranquilo, mas um quadro depressivo, você estabelecer um nexo causal direto para aquela doença, eu acho muito, muito difícil, sem o apoio do pessoal da psicologia. Eu acho que eu passo a palavra para o próximo palestrante e queria agradecer. Muito obrigada, Fábio. Então, nós estamos aí no segundo dia da campanha pela vida, maratona de saúde mental, com o tema Ansiedade em Tempos de Pandemia. Esse é um projeto da campanha de prevenção ao suicídio, né, em Setembro Amarelo 2021. É uma construção coletiva, fruto do empenho de muitos parceiros, e a eles nós prestamos nossos agradecimentos. Então, o Instituto Olhos da Almaçã, sua diretoria e colaboradores, a Clínica Social Jung Brasil, seus coordenadores, Deró Júnior, Rubem Braganich, a Cássia de Alcântara, a toda a equipe de supervisores e a todos os colaboradores, ao Grupo dos Jungianos de Brasília, seus coordenadores, Guilherme Labarré e Deró Júnior, CVV, Centro de Valorização à Vida, Ligue 188, Messias, Fernando e todos os seus colaboradores, a Lotus Psicologia, a Luane, Monique e toda a sua equipe, a Clínica Social de Brasília, coordenado pelo professor Deró Júnior, a Clínica Social do Rio de Janeiro, sua coordenadora professora Sabina Vanderlei, Instituto Jungiano de Brasília, Jussane Cabral Mendonça, Ricardo Barreto, toda a diretoria e membros do Instituto Jungiano de Brasília, Avprohom, professor Leonardo Tondato, Grupo das Mulheres do Brasil, Selma Maria Lima, Lessa de Castro, Faculdade Serra da Mesa, Fazem, professor Dr. Rodrigo Moisés e Paulo, Centro Universitário Alfredo Nasser, Unifam, professor Dr. Vinícius e Ariana, a Universidade Federal do Paraná, UFPR,
professor Dr. Carlos Augusto Herbena, Diretoria de Atenção à Saúde da Comunidade Universitária UNB, professoras doutora Larissa, Josenaide, Flávia, José Marcelo, Escritório de Saúde Mental da USP, professor Dr. André Eduardo Aguirre Antunes, coordenador do Escritório de Saúde Mental da Pró-Reitoria de Graduação da USP, na coordenação das atividades artísticas, Regina Perri, Lara Costa, Rosângela Zen, Ana Béia, Jéssica Guiar, Edilson, Igor, Léo Razucchi, Onturex, Conectando Pessoas e Ideias, Luiz e Karen Morenalches, do Rio de Janeiro, a cineasta Sibélia Amaral, que tem por missão salvar vidas a cada um que participa das atividades e multiplica esta campanha. Então, agora a gente vai dar início a mais uma fala com a Thaís Castro Figueiredo, que é médica formada pela Faculdade de Medicina de Petrópolis, tem título de especialista em Medicina do Exercício e do Esporte pela SBMEE, pós-graduada em Nutrologia pela Abram e também pós-graduada em Prática Ortomolecular pela FAPES. Muito boa noite, seja bem-vinda. Tem 30 minutos para sua fala. Muito boa noite a todos. Eu também queria agradecer o convite. Eu conheço o Jorge já há muitos anos, desde 2010, e ele entrou na minha vida num momento também que eu estava vivendo uma crise de ansiedade. Então, eu fiquei, de qualquer forma, muito honrada com o convite. Eu também não preparei nenhum slide, nenhuma aula propriamente dita, e vou dar o meu depoimento, né, como dentro da área que eu estou, e dentro do que eu já vivi também dentro da medicina, vou dar o meu depoimento de todos os momentos em que eu entrei em contato com quadros ansiosos e também depressivos, e que isso realmente é uma realidade, já era uma realidade antes da pandemia, né, e agora com essa questão da pandemia, tudo ficou muito, muito gritante, né, muito preocupante, muito desolador. Eu me formei em 2002 e voltei para Goiânia em 2003 e fui trabalhar, Fábio, exatamente com medicina do trabalho. Eu entrei numa equipe de medicina do trabalho e fui atuar como examinadora, como médica examinadora. E dentro dessa área de atuação, foi impressionante como eu me deparei com essas situações ansiosas, depressivas, principalmente dependendo da função, né, de cada um desses trabalhadores. Eu trabalhei numa indústria farmacêutica, em que, né, numa indústria farmacêutica, a indústria não para, né, tem horários, eles vão fazendo um rodízio do horário de trabalho, dependendo da função de cada trabalhador, e ela funciona 24 horas por dia. Então, tanto essas questões de LER, né, como essas doenças osteomusculares e articulares, e também a própria questão da pressão, que todas essas funções têm um supervisor, né, então esses trabalhadores, eles acabam sendo muito pressionados para que eles demonstrem a sua produtividade. E depois também fiquei um tempo numa empresa de telemarketing, e aí foi uma festa, né, essa questão de síndromes ansiosas com esses trabalhadores da área de telemarketing é uma coisa, assim, é complicado, e é complicado porque é difícil você, assim, justificar, né, geralmente são trabalhadores muito jovens, e foi um momento que eu me deparei muito com isso também. Depois eu fui para São Paulo, e eu fui fazer essa minha especialização em medicina esportiva, e acabei fazendo uma pós-graduação em ortomolecular também, e aí eu acabei ficando um pouco afastada dessa questão de atuação, eu fiquei assim, praticamente estudando mesmo nesse meu período em São Paulo. Mas dentro da ortomolecular, assim, eu aprendi muitas coisas com esse intuito, né, de tentar
restabelecer um equilíbrio para o organismo, por exemplo, para esse corpo, para esse paciente que está sofrendo de síndromes ansiosas e depressivas. A gente consegue atuar dentro de algumas opções, tanto em relação a vitaminas, minerais, mas não, assim, não dá para atuar de uma forma muito, muito concreta, né? Você tenta mais restabelecer um equilíbrio orgânico e, obviamente, dependendo do grau de doença que esse paciente tem, você tem um colega psiquiatra, tem um colega psicólogo, que você, se esse paciente não tem esse apoio, né, esse acompanhamento, você, inclusive, estimula esse paciente a procurar esse tipo de profissional de atendimento, mas comecei a aprender a lidar com isso, assim, a como dar para esse paciente alguma opção de reequilíbrio. E aí eu voltei para Goiânia, trabalhei uma época também dentro num pronto atendimento de uma empresa, assim, como se fosse um desses convênios médicos mesmo, uma empresa aqui de Goiânia que presta atendimento de convênios, né? E é uma empresa que trabalha para um banco. Então, nesse momento também, pelas funções e pela característica do cargo desses trabalhadores, eu vivenciei muito também essas situações de ansiedade, de você ter que encaminhar esse funcionário realmente para a medicina do trabalho da empresa, para que né, todo o trâmite burocrático fosse estabelecido. E aí depois, isso já 2007 eu voltei para cá. E aí, em 2010, o Jorge entrou na minha vida, porque aí eu tive um quadro ansioso em virtude de um relacionamento, e realmente fiquei muito, muito mal, assim, com todos esses sintomas que vocês, na área de vocês, estão muito acostumados a ouvir do paciente, essas queixas de que tá suando frio, tá nervoso, tá com o coração na boca, tá se sentindo mal, perde o apetite, ou então passa a comer demais, né? Então, eu me vi dentro dessa situação, e aí isso mudou muito a minha visão em relação a esse quadro de saúde, né? Infelizmente, a gente tem o hábito, o médico tem o hábito de não valorizar isso da maneira como deve, né? A gente sempre tende a achar que o paciente está criando uma situação, que ele tá criando uma situação maior do que o que ela realmente é. E a partir do momento que eu vivi isso na minha vida pessoal, eu passei a ter outros olhos para esse tipo de problema. E isso foi um estímulo também para eu eu adoro exercício, adoro alimentação, adoro o estilo de vida saudável. Não deixou de ser um estímulo para que eu buscasse outras maneiras de entender como é que eu poderia estar ajudando esse paciente, porque, na verdade, dentro do que eu escolhi fazer, eu sempre entendi que, assim, que prevenção é mais importante. Se você previne, você evita muitos problemas e você evita muito gasto, que em muitos casos é desnecessário. E aí eu fui estudar essa parte da nutrologia e ao mesmo tempo, comecei a trabalhar com cardiologia também, com testes de esteira. E dentro da cardiologia, assim, eu acho que são duas especialidades dentro da medicina que recebem muito esse paciente com essas queixas, né? É o psiquiatra, desde que o paciente não tenha o preconceito de procurá-lo, né? Porque isso existe também muito, e eu sei disso porque eu tenho um pai que é extremamente preconceituoso em relação a isso, que acha que psiquiatra é médico de doido, e eu escuto isso de muitos e muitos e muitos pacientes. Ou então procuro cardiologista, porque essa sintomatologia que a ansiedade e a depressão, que essas duas patologias trazem,
elas são muito confundidas, né, com o quadro cardiovascular. Principalmente porque, assim, a imensa maioria desses pacientes se queixa de que o coração está batendo mais rápido, se queixa de falta de ar, de que está tendo formigamento, e aí a gente precisa, no mínimo, descartar, né, porque um quadro cardiovascular pode ser potencialmente grave e perigoso. O quadro ansioso, a gente tem outro, né, eu posso dar outra direção para esse tratamento, mas é importante que o cardiovascular seja avaliado para que seja descartado qualquer coisa. E enquanto eu fiz eu fiquei com o Jorge há alguns anos, e a gente sempre conversava sobre isso, assim, a incidência de pacientes que iam fazer o exame. Eu faço teste ergométrico, que é aquele teste de esteira, em que o paciente é levado a um esforço máximo para ver se o coração dá conta do recado, se o coração está bom, se não tem nenhuma evidência de isquemia. E a incidência de pacientes nessa situação, que estavam tentando fazer esse diagnóstico diferencial entre alguma patologia realmente cardiovascular e apenas uma síndrome ansiosa depressiva, assim, essa realidade é enorme, eu ainda trabalho com isso, e até hoje, né, principalmente nesse momento em que a gente está vivendo. Então, e o número também eu sempre, para fazer o exame, antes de começar o exame, eu questiono os pacientes sobre as medicações as medicações em uso. E o uso de ansiolíticos, ou ansiolíticos comerciais, ou fitoterápicos, realmente o número de pacientes que faz uso dessas medicações, ele é muito grande, assim. Eu acho que eu posso dizer que pelo menos 70% a 80% dos pacientes usam algum tipo de ansiolítico ou de antidepressivo. Isso é uma realidade muito concreto hoje, né? Muito, assim, tá muito escancarado, e enfim. Depois, eu estou fazendo uma nova pós-graduação em nutrologia, e também estou estudando fitoterapia, e dentro dessa linha de estudo, também estou aprendendo muitas coisas que a gente pode usar para que esses pacientes se sintam mais confortáveis, principalmente porque como existe esse preconceito, ele é muito grande, o paciente, às vezes, ele se recusa a tomar alguma medicação prescrita pelo próprio psiquiatra, mas ele não se recusa a fazer uso de alguma coisa que tem uma origem mais natural, né, uma origem baseada em plantas. Então, eu tenho usado isso muito, eu estou fazendo consultório e estou fazendo continuo fazendo esses exames, já estava usando, e aí, com o início dessa pandemia, na verdade, eu mesma, mais uma vez, passei por um momento de ficar muito ansiosa em relação a como voltar a trabalhar, porque eu estava a maior parte do meu tempo estava voltada para a realização dos exames, e existia um risco de contaminação, porque, na verdade, a gente foi aprendendo, né, a gente foi aprendendo em tempo real com essa pandemia, né, como é que esse vírus se comportava, quais eram as formas de contaminação, as facilidades, o que a gente podia fazer ou não fazer, e, enfim, a gente foi aprendendo isso em tempo real. E quando estourou essa pandemia em março, eu, na verdade, fiquei sem trabalhar até agosto, por conta desse medo de uma possível contaminação. Eu tenho uma criança pequena em casa, então, tenho meus pais que me ajudam muito com ela, e são idosos, então, eu vivi esse momento de ficar sem saber como lidar com isso. Tive uma nova crise ansiosa também, por conta de repente, tinha uma vida, né, trabalhava de manhã e à tarde em alguns lugares, e a vida era aquela correria, e aí, de repente, vi, né, a minha vida parada, estagnada, e foi muito difícil lidar com isso, muito difícil, né, e vendo as coisas evoluírem de uma forma muito, muito complicada, né, assim, essa pandemia ainda nos traz muitos desafios e muitos medos, né, muitos receios, assim. Eu já estou vacinado, os meus pais também, mas eu ainda continuo com todos os cuidados, e vendo notícias tão ruins o tempo todo, né, então, realmente, assim,
se a gente que tem um pouco mais de conhecimento a respeito desse funcionamento neuropsíquico, dessas oscilações hormonais, dessas deficiências hormonais e de tudo isso, se a gente está vivendo, né, com tanto receio, com tanta dificuldade, imagina as pessoas que já viviam, né, num quadro de ansiedade muito grande, e isso foi só agravado pela pandemia. Eu hoje, então, continuo fazendo eu estou atuando, eu voltei a trabalhar de agosto para cá, estou atuando dessa forma, os pacientes estão voltando aos poucos, né, assim, tem momentos em que parece que eles ficam com menos medo, e aí eles voltam, num volume um pouco maior. Eu vejo muito essa questão da negação também, eu vejo isso muito nos pacientes que ou chegam e não queriam fazer o exame de máscara, né, porque você entra dentro de uma clínica, né, médica, você precisa permanecer de máscara, e mesmo para fazer um exame que você vai fazer esforço físico, você vai correr numa esteira, você precisa não tirar a máscara, e muitos quase brigam comigo, porque, né, como é que eu vou correr com isso me atrapalhando, como é que eu vou realmente me esforçar? Então, existe essa questão desse negacionismo, né, em relação ao que a gente está vivendo. Existe o medo das pessoas que estão voltando a passos lentos, né, e que realmente procuram um atendimento médico por pura necessidade, não por qualquer outro motivo. Tem o paciente que eu sei que vai lá porque quer passear, né, porque quer, nossa, eu quero sair de casa, e no médico, ir ao médico, teoricamente, é permitido, né, assim, isso não vai ficar bem, eu vou ficar bem com a minha consciência, ninguém vai me criticar. Então, eu estou vendo toda essa gama de opções de pacientes e de condutas e de comportamentos mesmo, né? Assim, eu tenho quem próximo não tem, assim, agora vocês estão uma jornada sobre o suicídio, né? Eu tenho 2 pessoas conhecidas, uma mãe de médico e um médico, que cometeram suicídio nesse período da pandemia. Todos nós já temos pessoas próximas que faleceram, né, por conta dessa história, e aí está sendo realmente muito difícil, né, muito, muito, muito pesado lidar com isso. Então, eu tenho uma grande amiga psiquiatra, ela tem me dito que está trabalhando mais do que nunca. Todos esses pacientes que chegam até mim, seja para fazer o exame, seja para fazer uma consulta, eu tento ajudar ou conversando ou sugerindo que esse paciente, mediante as queixas que ele me coloca, que ele procure um psiquiatra, ou procure algum atendimento, né, psicológico, ou também tento atuar da forma que é da minha competência, né, porque, na verdade, eu também não entendo de psiquiatria, eu tenho uma noção dos remédios que podem ser usados, mas também não fico me colocando como psiquiatra, né, eu tento ajudar usando fitoterapia, usando um paciente, principalmente no paciente que eu vou conseguir acompanhar, para saber como é que vai ser essa resposta, como é que ele vai reagir aos remédios, e isso, tô vivendo um momento como todos vocês, de muita também ainda incerteza, mesmo vacinada, eu não sei por quanto tempo, né, que essa imunidade vai se provar real, né, essa é uma próxima resposta que a gente vai ter e que vai ser com o passar do tempo mesmo, e me coloco à disposição de vocês para qualquer pergunta e para qualquer posicionamento. Obrigada, Thaís. Ainda tem mais tempo. Se tiver algo a complementar, você pode usar mais 15 minutos do seu tempo. Eu acho que eu falei sobre o que eu vivo, né? Eu achei que o depoimento seria o mais bacana mesmo de passar para vocês, e fico à disposição. Ok.
Essa última parte, né, dessa apresentação do dia, agora fica aí à disposição para vocês debaterem a respeito, né, do tema. Quem tiver dúvida pode perguntar tanto para a Thaís quanto para o Fábio, e podem abrir os microfones e começar a tirar dúvida. O Jorge também está aí com a gente, né, Jorge? Jorge? Aí. Alguém tem alguma dúvida, quer falar, perguntar algo para um dos nossos convidados? Oi, boa noite. Na verdade, eu não tenho uma dúvida, mas assim, agradecer a fala de cada um das pessoas que vieram participar, né, dos palestrantes, e assim, pelo menos para mim ficou muito evidente a questão dessa rede que a gente precisa, né, formar, o diálogo estreito que a gente tem que ter tanto com os médicos, com os psiquiatras, enfim, para a gente poder oferecer um atendimento, né, realmente eficaz para aquelas pessoas que hoje estão em sofrimento. Então, assim, gostei bastante, queria agradecer. Muito bom. Obrigada, Latif, pela sua colocação. Mas alguém tem algum depoimento também? Se quiser, pode usar esse espaço aqui para falar também. Eu chamo Bianca, né? Eu sou voluntária do CVV e nós temos atendido bastante chamadas, assim, ininterruptamente, né? Nosso telefone quase não para de tocar e a quantidade de pessoas que estão com um quadro de ansiedade tem sido quase que 90%. Eu me sinto, enquanto voluntária, e dentro do CVV também eu não posso ir ali, né, no sentido de fazer indicação de um profissional, então isso é muito difícil para a gente, pelo menos para mim, né, eu não posso falar para um profissional dentro da metodologia do CVV para ele procurar um psicólogo, um psiquiatra, porque o nosso trabalho ele tem uma certa limitação. Mas é muito angustiante. E, por outro lado, também tem o benefício do trabalho quando, através de uma boa escuta ativa, a gente consegue acalmar, né, as pessoas, a gente consegue um resultado positivo, no sentido de que a pessoa compreende o momento que ela está passando, compreende a necessidade dela buscar um profissional, compreende a necessidade de estar sendo assistida, e isso tem realmente chamado bastante a minha atenção enquanto voluntária, e é um dos motivos de eu estar aqui, né, participando desse movimento também, para que eu possa ouvir vocês, que são profissionais, e agradeço muito essa oportunidade, para que a minha escuta ela seja assim cada vez mais significativa, mais ativa, mais receptiva também, e eu consiga pelo menos aproximar cada vez mais dessas pessoas através de uma ligação telefônica. Então, muito obrigada, né, por estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada, Bianca. É muito válido, né, tudo isso que você falou, porque realmente tanto o CVV quanto outros profissionais, os próprios psicólogos, estamos enfrentando isso realmente, né? A demanda, ela talvez não tenha aumentado, mas ela está se mostrando mais, principalmente por esse momento que a gente está vivendo. Realmente, a maratona tem esse intuito mesmo de proporcionar, né, essa troca de experiências, né, de várias áreas, para que possamos nos inteirar melhor dessa situação.
E mais alguém tem algo a falar, algo a debater? Nossos convidados estão aí, gente. Vamos perguntar, vamos tirar dúvida. Bianca, uma coisa que eu me lembrei agora te ouvindo foi que uma coisa realmente muito difícil é porque você faz o trabalho no CVV, então você faz um trabalho por telefone, né? Mas uma coisa muito difícil é essa questão de não poder ter contato, né? Você foi falando aí, eu me lembrei, teve uns 2 meses atrás, eu faço meus exames de esteira toda paramentada. Luva, capote, óculos, claro, né, a máscara, uma touca, e aí uma senhora veio fazer o exame comigo, então assim, eu encosto no paciente o mínimo necessário, eu já higienizo a minha mão com álcool na frente dele, e aí ela, antes de fazer o exame, por que a senhora está fazendo o exame? Ela, não, porque eu perdi meu marido há não sei quanto tempo, e eu precisei fazer uma avaliação cardiológica, porque estava, né, muito, muito chateada, muito triste, muito depressiva. E aí ela começou a me contar a história e começou a chorar. E isso antes do exame começar, eu não, assim, na hora que eu vi, eu já tinha pegado a mão dela e já tinha colocado entre a minha e estava conversando com ele, e aí de repente a ficha caiu. Thaís, você não isso agora não é permitido. Isso nesse momento não é permitido. E eu fui tomada por essa emoção, porque isso acontece muito comigo, né? Paciente, às vezes, mais idoso, que antes de começar a fazer o exame, chora. E aí, na hora que eu me toquei do que eu tinha feito, eu soltei as mãos dela, eu pedi desculpas, olha que coisa. Eu fiquei sem saber o que eu fazia. Eu pedi desculpas, eu falei, olha, a senhora me desculpe, isso que eu acabei de fazer, eu não deveria ter feito, porque a gente está no meio da pandemia e eu não devo tocar a senhora, né? Então, a senhora me desculpe, eu peguei o álcool, pedi para ela passar na mão dela, ela higienizou a mão dela. Mas assim, foi uma situação que foi tão tocante, porque ela, né, ela estava tão emocionada, e eu na hora, assim, nossa, a gente realmente, né, essa dificuldade de, eu tô sem dar um abraço na minha mãe há meses, sem dar um abraço no meu pai há meses, nos meus irmãos, né, essa questão também, essa dificuldade de o não poder tocar, né, essa dificuldade nossa, o não poder, e não poder é uma coisa tão essencial para o ser humano, né, que é estar perto, estar próximo, isso também foi uma coisa que eu acabei não falando, e me ocorreu, e isso cria, assim, isso faz com que tudo fique muito difícil, né, você não poder ter próximo de você e demonstrar esse afeto para os seus e para essas pessoas que de repente aparecem na sua vida e naquele momento que ela estava precisando, né, de um afago, pelo menos de uma, porque eu podia falar, mas eu não podia tocá-la. E isso é bem complicado, né? Realmente, até no próprio consultório, a gente acaba percebendo isso também, né? Essa necessidade. Amanhã, no nosso tema, alguns profissionais vão falar a respeito, né, da vivência em consultório, nessa situação da ansiedade, e é uma das coisas que realmente a gente percebe, esse distanciamento, né, está afetando muito. Então, acaba que aumenta ainda mais. Mas é um momento da gente ter, mesmo que com esse distanciamento, ter essa empatia pelo outro, ouvir ou escutar, né? Para falar corretamente, escutar e, do jeito possível, estar mais próximo, né? E realmente é bem complicado. Mas essa maratona, esse dia de hoje, é muito importante para a gente ver também em outras visões, né? Não só da psicologia, né? Da medicina do trabalho. E dá para a gente compreender melhor como é que também está a situação desse outro lado também, né? E aí, gente, mais alguém tem algo a falar? A Geice, a Nívia, a Silvia? Isso. Eu só queria fazer uma colocação. Interessante, né, que no início, logo da pandemia, né, nós da medicina do trabalho, houve uma medida provisória, que foi a 927, que suspendeu o exame médico ocupacional. Então, aquele admissional, periódico, foi suspenso em virtude da pandemia, né? Então, teve o lockdown. Aí, quando nós retomamos o
a medida foi revogada, nós voltamos ao atendimento desses pacientes, e aí eu me deparei que eu estava com o jaleco, como a doutora falou, com o face shield, todo paramentado. De repente, eu tinha que examinar, porque eu tinha que emitir um laudo se ele estava apto para o trabalho ou inapto para o trabalho. E aí? Então, assim, eu tinha que tocar, aferir a pressão, examinar, fazer uma ausculta cardíaca, respiratória, despir o paciente. Então, quando eu me senti, naquele momento, após a medida foi revogada, e eu estava com um trabalhador de uma área essencial, trabalhador da saúde, onde eu tinha que examiná-lo, não tinha outra opção, né? Porque como que eu vou atestar sem examinar? Então, ali, eu falei, vou ou eu não vou? Vou ou eu não vou? Eu falei, não, você fez um juramento, você fez a opção de estar aqui. Fui e examinei. No primeiro atendimento, a sensação que eu tive era de um interno, né? O interno é aquele médico que está na fase de formação, onde ele fica ali internado praticamente no hospital para poder passar pelas disciplinas básicas, né? Pediatria, clínica médica, ginecologia, obstetrícia, enfim. Eu me senti como se fosse um interno, né? Tocando num paciente a primeira vez. Depois, no segundo, terceiro atendimento, aí a coisa já foi fluindo, né? Mas a sensação que eu tive foi um pouco de medo de tocar no próximo, né? Então, foi interessante a fala da doutora, que foi exatamente a mesma sensação, que eu deparei, mas depois eu falei, puxa, mas eu preciso dar o atestado de saúde ocupacional e eu preciso atestar a aptidão, né? E foi um pouco difícil, mas depois fluiu bem e hoje praticamente a gente não parou de atender mais. Teve situações que a gente tinha que deliberar casos importantes, né, de avaliações, de reabilitação na junta, de aposentadoria, e houve casos interessantes que o suporte documental não me dava subsídios para dizer se eu poderia ou não estabelecer um nexo, se eu tinha documentação suficiente, onde eu e a equipe decidimos o seguinte, e aí, esse caso X vai ter que ter presença da perícia, presença do atendimento? Sim. E aí, pessoal, vamos atender? Não tem como não atender, né? Então, teve um caso de uma pensão alimentícia que a gente tinha que atender, não tinha como fazer mais o sistema por via documental. Então, foi uma situação em que a medicina deparou o seguinte, a gente sabia que existia a telemedicina, né? Nós sabíamos que ia chegar um momento que o médico iria fazer uma teleorientação, uma telerecomendação, mas não tão rápida, né? Então, onde se imaginou que um perito do INSS receberia, por exemplo, a documentação de um paciente que escanearia ali o atestado do médico assistente e mandaria para um perito, e esse perito iria avaliar uma licença por adoecimento mental, uma doença por qualquer doença. Olha só que interessante que a pandemia trouxe essa situação para nós. E na medicina foi muito difícil, né? Porque, de repente, nós dormimos e acordamos assim, olha, a partir de hoje, os pacientes com uma síndrome gripal, a gente não vai poder, entre aspas, atender. Mas como assim, né? Vamos usar o recurso da telemedicina. Mas isso está regulamentado? E sim, já estava regulamentado no Canadá, o pessoal já usa o recurso da telemedicina, em Israel também já é usado esse recurso, né? Aí vem uma situação que a tecnologia nos traz, uma medicina robótica, ou seja, eu vou operar um paciente aqui, e o médico vai estar operando lá nos Estados Unidos de forma robótica, isso vai ser algo que vai ser regulamentado? De que forma, né? Então, isso tudo está sendo novo para nós, né? Mas teletrabalho, né? Aonde já imaginou, né? Pô, vou trabalhar em casa e de uma hora para outra tivemos que criar protocolos para o teletrabalho, né? E aquele paciente que não tem condições de exercer a função em teletrabalho, né? Aí já é uma outra discussão, que tudo no final, pessoal, gera uma ansiedade tremenda, né? Como vai ser, doutor? Eu vou dar conta? Né? Eu não consigo nem ligar o WhatsApp. Será que eu vou conseguir participar de uma reunião? Então,
isso tudo é muito interessante, né? E é interessante a fala do Dr. Fábio, até no sentido de orientar a gente. A gente vem de uma construção cultural em que a família é o melhor lugar do mundo. Então, quando a pessoa adoece, o último lugar que ela pensa que o adoecimento veio é da família, né? De que essa ansiedade, essa depressão, ela esteja sendo provocada pela família. E aí, a gente tem essa tendência de colocar no trabalho, né? Se eu estou com ansiedade, como no trabalho eu não estou bem, eu já chego lá ansioso, eu já chego lá alterado, e aí tudo torna mais difícil, a gente joga para o trabalho isso. Então, é interessante e essa fala no sentido de nós somos uma equipe multidisciplinar, né, com psicólogos, com psiquiatras, que vamos avaliar esse trabalhador e verificar se realmente o adoecimento ele provém do trabalho, é o ambiente de trabalho que está adoecendo. E aí, nesse sentido, eu queria fazer uma pergunta para o doutor Fábio. Quando se verifica que esse adoecimento não provém do trabalho, existe algum tipo de orientação, de orientar esse trabalhador de que, olha, procura uma ajuda psicológica, esse trabalhador, de repente, de baixa renda, que não tem acesso, a gente sabe que uma sessão de terapia, ela não é muito acessível, né, algumas faixas, né, da sociedade. Se existe, né, de repente, um convênio com alguma instituição que possa auxiliar esse trabalhador. Sim, na verdade, existe sim, isso foi o tema do nosso congresso, foi o 18º congresso, foi sobre atenção primária, onde o médico do trabalho, uma vez que fez o diagnóstico de um paciente, de um trabalhador, num quadro de ansiedade, ele deve, na concepção, iniciar o tratamento. Então, ele tem redes de apoio, sim, por exemplo, o Sereste também dá esse apoio, ele pode encaminhar esse paciente para o SUS, ele pode fazer um encaminhamento, mas se ele deparar com aquela doença, ele deve iniciar o tratamento. A atenção primária é exatamente a atenção que o médico deve tomar em toda e qualquer situação. Então, vou dar um exemplo. O motorista de ônibus foi fazer um exame médico admissional, por exemplo. Vamos fazer o periódico, aquele que passa todo ano. E aí, de repente, ele apresenta lá uma glicose de 180, por exemplo. O médico do trabalho está lá e vai dizer, olha, você está com diabetes, você está inapto para trabalhar. Vocês concordam com isso? Não. Aonde que diabetes gera uma inaptidão para o trabalho? A atenção primária que o médico deve dar naquele início, por exemplo, primeira coisa, orientar a dieta daquele trabalhador, exercício físico e iniciar com uma medicação com hipoglicemia oral, que é a metformina. Ele fez esse passo a passo, depois ele pode encaminhar para o SUS, para o médico particular, pode pedir orientação pelo Sereste, que é o Centro de Referência ao Trabalhador, ele pode pedir essa referência. Então, o médico deparou com um quadro ansiolítico, um paciente que está com um quadro ansioso. Ele prescreve um ansiolítico, orienta aquele trabalhador não está sofrendo nenhum risco da saúde dele, que pode levá-lo à morte ou à comunidade, ele faz aquele tratamento no próprio ambulatório da medicina do trabalho. Então, existe, sim, prerrogativas que permitem, e, na verdade, é uma quebra de paradigma, porque, antigamente, o médico do trabalho era chamado de, aquele médico lá é do trabalho, ele é um médico asista, ou seja, ele só fica emitindo ato, que é o atestado de saúde ocupacional. Apto, não é bem assim. O médico do trabalho, dentro de uma empresa, dentro de um serviço público, ele vai atuar exatamente nessa ação primária, que vai entrar a doença mental, vai entrar a diabetes, vai entrar a hipertensão, obesidade e assim por diante. Então, eu estou num quadro de admissão, estou fazendo um admissional de um servente de pedreiro, por exemplo. Ele não tem condições de procurar, às vezes ele não tem passagem nem para voltar para casa. Se eu deparo diariamente, ele não tem dinheiro para voltar para pegar o eixo para ir para casa, lá em Aparecida, por exemplo.
Aí eu falo para ele, procura um cardiologista. Eu falo, doutor, eu não tenho nem a passagem para voltar. Ah, procura um cardiologista. Como, doutor? Eu não tenho plano de saúde, o SUS parou de atender, ele está com a pressão de 16/10, de 160 por 16/10 a pressão dele. O que custa para o médico do trabalho prescrever lá? Prescreve lá uma valsartana, uma losartana de 50, pede para tomar de 12 em 12 horas, libera ele para trabalhar, é menos um paciente ansioso na sociedade. Vocês concordam comigo? Uma ação simples, né? Uma ação simples que o médico do trabalho pode tomar no ambulatório essa decisão. Então, a orientação é que o médico deve fazer a ação primária, né, de todos os pacientes e dos trabalhadores, né? Realmente, muito bem colocado. Jorge, você já voltou? O Jorge. Oi, estão me escutando? Agora sim, Jorge. Quero pedir desculpas, vocês veem o que é um cego com tecnologia. Eu fui derrubado aqui pelo meu celular. De novo, Jorge. De novo. Esse meu celular está dando dor de cabeça, mas faz parte, né? Eu estou achando fantástico aqui, quero agradecer a presença do Dr. Fábio e da doutora Thais, e tem uma questão bem clara, bem gritante, que os dois depoimentos trouxeram, né? A gente tem realmente uma ampliação dos casos de ansiedade na sociedade, né? Eu fiquei muito impressionado com os números que o Dr. Fábio trouxe, né? De mais ou menos 5 mil na área da educação, 4 mil na área da saúde, 3 mil, né, na área da segurança pública. E é interessante, ao mesmo tempo, tanto que hoje na sociedade, né, a gente percebe que você tem dois movimentos, o da patologia instalada e das pessoas que ainda não foram diagnosticadas, ou seja, a gente tem, né, esses são os casos confirmados, né, de pessoas que já entraram em processo de afastamento, né. Será que a gente teria mais uns 20%, 30%, doutor Fábio, doutora Thais, de casos de pessoas que sofrem de ansiedade que ainda não foram diagnosticados? Pela percepção, porque a gente está vivendo uma eclosão desses casos aí, né? Eu complemento que eu vejo, quando a gente trabalha em um serviço ou numa empresa, eu fico um pouco preocupado, professor Jorge, quando se fala de produtividade e acaba sendo interpretada essa produtividade de uma forma diferente. Aí você tem as subnotificações que podem chegar até mais do que 30%. Então, dentro de um serviço público ou de uma empresa privada, se você atingir as metas, seu salário vai ter lá 25% a mais. Então, as pessoas acabam não levando o atestado, não tirando nem férias, né? Isso acontece, às vezes, muito em serviço público, que a pessoa tem lá 5, 6, 7 férias acumuladas. Por quê? Porque ela não quer tirar férias. Porque se ela tirar o rendimento dela, daquela produtividade, ou daquele incentivo, ou daquele bônus, acaba diminuindo o salário. Então, eu vejo isso com maus olhos, porque aquilo ali não deixa a pessoa sair de férias, a pessoa acaba numa situação muito complicada. Então, por exemplo, vamos para uma área da segurança pública, por exemplo. Eu tenho ali um soldado, né, ele ocorrerá, por exemplo, uma promoção de soldado para cabo, ele está num quadro de ansiedade, ele vai ser avaliado pela junta médica militar, que tem um serviço próprio, a junta médica militar. Eu pergunto, ele vai chegar na junta e vai dizer que ele sofre de ansiedade? Na junta médica militar? Não vai, porque ele vai perder a promoção. Então, há subnotificações, como, por exemplo, da própria Covid, né? Eu tenho por mim o seguinte, se existem um quantitativo de casos, eu sempre multiplico por 4 pelos casos de subnotificação. Então, no nosso sistema de trabalho, as punições geradas por um afastamento, o próprio preconceito, questão de bônus, incentivo, então, isso tudo vai culminar numa diminuição do rendimento salarial daquele trabalhador
e ele vai, sem perceber, a piora da doença iminente, né? E aí vem o afastamento, que aí já vai afligir esses números que a gente tem hoje, né? Maravilha. Doutora Thais? Dentro da minha realidade, na verdade, essa subnotificação, eu acho que sim, acontece, o que eu acho mais complicado é a negação das pessoas mesmo, né? É diferente do que o Fábio faz, né, que ele recebe esse funcionário, esse trabalhador com essa queixa específica, ou que está tentando negar essa queixa, ali para fazer meu exame ou no consultório, eu recebo esse paciente com esses sintomas já muito, muito declarados, né? E aí, por exemplo, se ele vai só fazer o exame, eu chego a conversar com esse paciente, falo, olha, o seu coração está tudo bem, eu acho que esses seus sintomas estão mais relacionados com um quadro ansioso, eu acho que você precisa procurar, porque, na verdade, assim, esse paciente muitas vezes está com uma qualidade de vida muito comprometida, né? Você vê pelo que ele conta e pelo relato dos sintomas e pelo próprio comportamento do paciente ali na sua frente, que ele está com uma qualidade de vida muito comprometida. E aí tem aqueles que vão seguir as suas orientações, vão procurar um atendimento especializado, um psiquiatra, um atendimento psicológico, e tem aqueles que desconversam, né, assim, não para esse lado aí, eu não quero conversa, eu não quero saber, eu acho que então seu coração tá bacana, tá legal, então eu vou tocar minha vida para frente. Dentro da minha realidade, o que acontece é isso. Muito legal esse depoimento de vocês, né, e complementa ainda que aqui na nossa clínica social, essa realidade de subnotificação também é altíssima, né? E tem uma outra questão que eu queria perguntar, né, para vocês, na experiência médica de vocês. O que é mais comum aparecer nos quadros de ansiedade? Né? Alergia, problemas gástricos, insônia, tá? Dor nas costas, ou crises mesmo cardiocirculatórias, ou é tudo junto? O que vocês acham que aparece mais? Eu vejo de tudo. Eu ouço, né? Eu ouço de tudo. Uhum. Eu percebo que da Secretaria de Educação, eu vejo que aquele professor, ele chega muito desestimulado, ele chega ali irritado, ele chora, depois ele, numa determinada situação, ele oscila um pouco o humor, e eu percebo que aí ele pega o sistema, né, ele usa o sistema e começa a se vitimizar. Então, ele começa a se vitimizar, ele começa a colocar a culpa no sistema de uma forma em geral, e aí depois, sempre, às vezes, eu não estou agora colocando o afastamento no estabelecimento de nexo causal com o trabalho, mas de uma forma em geral, a gente observa ali que a questão familiar, financeira, é o fator que predomina. A hora que você começa a buscar, após uma separação, teve um rendimento financeiro menor, sempre acaba tendo, dos pacientes que eu vejo, você pega em torno de 65%, 70%, você vai buscar a raiz do problema ali, relacionamento, e vem do lado, coladinho, namorando a questão financeira. E aí vem aquela vitimização, que começa a falar, começa a reclamar. O Jorge, ele já me deu uns trancos muito sobre isso aí, então é um termo que não é legal, né? O paciente começa a vitimizar, não é por esse caminho, eu só aprendi muito, muito bem, vamos se dizer, com o meu mestre aí, professor Dr. Jorge, eu aprendi isso com ele. O caminho da vitimização não é legal. Então, e aí você busca esse paciente, você pode ter certeza, relacionamento, e vem a parte financeira. E não é tanto muito vinculado ali, você percebe que aí o nexo ali, você já quebra o nexo ali na hora, né? Isso é muito interessante do dia a dia do médico do trabalho. Como eu falei, o médico do trabalho hoje, ele sempre quando eu vou fazer uma perícia de nexo, ou uma perícia da parte da psiquiatria, quando o psiquiatra
a gente não tem tantos psiquiatras para demanda, que a demanda é muito grande, eu sempre peço para o colega da psicologia me acompanhar. Então, ele me acompanha, eu vou fazendo a anamnese, o colega vai escrevendo ali o prontuário, vai digitando para mim, quando eu preciso e tal, e aí a gente começa a observar, eu só olho para ele assim e falo, pois é, mais um caso, né? Então, é bem interessante que, às vezes, a troca de um olhar, a gente já faz a comunicação, esse caso não tem nexo, mas volta mais uma vez, relacionamento financeiro causa a maioria da parte do quadro de depressão que a gente observa, né? Isso é muito comum. Sim, e é interessante que, além das questões mentais, também, então, procede essa questão que a gente escuta muito na clínica social, de insônia, gastrite, né, um certo sobrepeso, essas outras condições que a gente vê também vinculadas à ansiedade, dores generalizadas, né, dor nas costas, dor de cabeça, dor na junta. Irritabilidade também é muito comum. Interessante, né? Então, vocês, enquanto médicos, também observam isso, né? O exemplo disso, professor Jorge, é realmente a fibromialgia, né? Se você pegar a essência de uma fibromialgia, se você pegar, é uma doença, o paciente sente realmente dor, se eu não vou, não dá para dizer que ele não sente, mas se você pegar a essência dela, é uma doença mental, né? É uma doença que realmente o paciente apresenta sintomas de dor, mas muito voltado com o lado psíquico desse paciente, né, o estado de saúde mental dele. Quando ele está bem mentalmente, ele melhora a dor, ele anda, ele caminha, ele faz exercício. E numa fase aguda ali da fibromialgia, ele chora, ele não tem... você pega aqueles pontos dolorosos, ele sente dor absolutamente em todos e realmente ele está sentindo a dor, né? E tanto é que o tratamento hoje da fibromialgia é exercício físico, vamos embora malhar, vamos forçar esse corpo a trabalhar, né? O corpo não foi feito para ficar parado em nenhum processo patológico, então vamos desenvolver isso, né? Que maravilha, professor, também. Você está me contando uma questão que me chama muita atenção. Com o aumento do sedentarismo, também a ansiedade evoluiu bastante na sociedade, né? Vocês têm essa experiência, conseguem fazer essa correlação da diminuição das atividades físicas com relação à ansiedade? O exercício físico está comprovado, né, que ele é benéfico nessas situações, pela liberação das endorfinas, e por isso mesmo que o Fábio falou, né, de colocar o corpo em movimento, né, de colocar tornar o seu corpo mais saudável, e com isso a gente torna a cabeça mais saudável também. E eu escuto isso dos pacientes, sim, que, igual, por exemplo, com o início da pandemia, as academias fecharam, né, e quem não tinha o hábito de se exercitar ao ar livre, ficou meio que num limbo, né, assim, parou mesmo, na época que todo mundo ganhou uma barriguinha, né, doutora? Eu que eu diga. E eu ouço muitos pacientes falando isso, nossa, eu preciso retomar minhas atividades físicas com regularidade, porque isso precisa ser feito de forma regular, para me sentir melhor. Assim, os pacientes relatam que percebem uma piora de humor, né, se sentem mais irritados, mais ansiosos, com a falta, né, com a falta de atividade física, com o sedentarismo. Para complementar, a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza um treino, né, semanal de 30 minutos. Né? Então, 150 minutos, a gente coloca lá um treino de 30 minutos, um treino leve a moderado, não é nada assim, um treino leve, 30 minutos, uma caminhada, algo tranquilo, né? Ou a Organização Mundial de Saúde preconiza também 2 treinos de 75 minutos, né? E aí, o que acontece? O que eu tenho namorando com a questão desse sedentarismo? Além da doença mental, é a dislipidemia, é a hipertensão, é o diabetes. Agora, de todos que nos assistem, né, quem já fez seus 30 minutos hoje de ginástica? Ou que irão fazer amanhã os 75 em 2 treinos, né? Aí um treino um pouquinho mais pesado. Então, então é interessante essa prática de atividade física, tanto é que algumas empresas agora adotaram o incentivo ou de pagar uma academia para o funcionário, ou de ter na dependência da própria companhia uma academia. E a hora que ele está malhando é contabilizado como horário de trabalho.
né? Pena que são poucas empresas, mas existe no Brasil, em São Paulo, a gente tem algumas multinacionais, aqui, se não me engano, tem uma ou duas também, que já prevê esse período desse treino, desse todo acompanhamento desse trabalhador. Então, isso é muito interessante, que já tem essa cultura, né? Agora, além do adoecimento mental, as doenças, chamadas doenças, a doutora sabe muito bem, trabalha com isso diariamente, são as doenças silenciosas, né? Que estão ali juntos com o quadro da doença mental, a hipertensão, diabetes, essas doenças que a gente tem que acompanhar, e como o nome fala, né, são doenças silenciosas. De repente, essa que a recomendação que a gente discutiu muito no Congresso, isso também, né, o período de orientar, por exemplo, um trabalhador a treinar, né, mas eu trabalho servente pedreiro, pegando o peso o dia inteiro, é a mesma coisa? Não é, porque ele está num momento de relaxamento, no trabalho não, ele tem meta, ele tem lá, nossa, eu já descarreguei 30 sacos, faltam mais 40 sacos de cimento, e lá na academia não, ele vai, faz ali sua esteira na velocidade que ele quer, no conforto respiratório que ele acha que é bom para ele, né? Isso é interessante. Eu estou achando isso tudo fantástico, né? E eu tenho também aqui pensado muito dentro desse processo, né? O tanto que a gente entrou num circuito de falta de autocuidado, né? Falta de amor próprio, né? De repente a gente tem que pedir para as pessoas, por favor, goste de você, né? Vai se cuidar, vai fazer alguma coisa da vida, né? É interessante essa questão do reflexo do autocuidado na área da saúde. Como é que vocês veem isso? Eu tenho uma frase que eu fui pro... É uma frase que eu gosto de refletir sempre, na verdade é um pensamento de um artista plástico, ele é do Uruguai, é o Carlos Paes Vilaró, e lá eu conheci a casa dele, ele já faleceu, eu conheci a casa onde ele fazia as obras e tal, né, ele de frente para um mar maravilhoso e tudo, né, e eu como médico do trabalho, eu sou raiz mesmo, eu sou médico do trabalho, eu não exerço a especialidade diuturnamente, eu fiz medicina legal também na USP, mas eu fiz geriatria no Hospital Servidor Municipal de São Paulo, também fiz a geriatria, fiz a medicina legal e a medicina do trabalho, mas eu atuo mesmo assim diuturnamente como médico do trabalho, que acaba bem próximo ali da perícia. Então, voltando à colocação no início eu achei fantástico, depois eu pensei, mas será que isso eu posso usar para todos os trabalhadores, né? Ele dizia o seguinte, o pensamento desse artista plástico, Carlos Paes Vilaró, só reforçando, repetindo aqui, ele tinha um ateliê de frente para um mar maravilhoso, uma piscina fantástica na casa dele, e o pensamento dele era o seguinte, faço o meu trabalho com muito amor, faço do meu trabalho o meu descanso. Eu pergunto, fazer do trabalho o seu descanso? Essa frase é linda, pessoal, mas se a gente for analisar, será que isso aí não posso estar predispondo um burnout em todo mundo? Não que o trabalho vai adoecer, mas o duplo sentido da frase, né? Então, é uma coisa que eu sempre... Nossa, eu li, a hora que a minha esposa... Olha essa frase, eu olhei a frase e fiquei pensando, faço meu trabalho com muito amor, faço do meu trabalho o meu descanso. Eu pensei, como assim meu descanso? Aí você entra no ambiente dele, você começa a olhar, pô, eu estou num marzão maravilhoso, eu estou numa casa com piscina, eu tenho gatos aqui ao meu redor, tudo tranquilo. Então, isso é interessante a colocação, né? Uma coisa que sempre eu ponho para, assim, quando eu vou, uma frase, uma discussão, aí a condição do meu trabalho, o meu descanso, às vezes, para um médico que está entubando, como o Jorge falou, que não tem lá o sedativo, eu não posso dizer que meu trabalho, meu descanso, que o paciente está sofrendo ali na minha frente. Diferente de alguém... Né? Isso me faz, doutor, pensar também uma outra questão, que é até que ponto também a gente não está vivendo dentro desse cenário todo o estresse de situações insalubres, né? Ou seja, ambientes também que não estão nem um pouco favoráveis à condição do trabalho, né?
A gente vê muitos casos aí de assédio moral, pessoas que são... Existe a descrição, ó, você trabalha, mas o local não foi feito para trabalho, né? Com certeza. Jorge, temos 4 minutos, tá? Ok. Então, antes, a gente vai esticar só um pouquinho, tá, Adriana? Só mais 5 minutinhos. Tá? Quero agradecer de antemão, doutora Thaís Castro, doutor Fábio, né, pela presença nessa noite. Acho que foi muito esclarecedora para todos, né? Em especial para a gente poder olhar a problemática do grau de extensão dos quadros de ansiedade na nossa sociedade, né? E essa ansiedade que vai migrando para todos os quadros da área de saúde. Passa a palavra final para cada um de vocês, por gentileza. Eu agradeço novamente o convite. Muito bom participar desse debate, ouvir vocês e matar saudade de você, Jorge. Obrigada a todos. Muito bom. Eu tenho um carinho muito grande pelo Jorge, né? Eu também conheci o Jorge num momento muito difícil da minha vida, né? Eu sou portador de baixa visão, né? Eu sou considerado hoje um deficiente visual também. E o Jorge, ele chegou ao ponto para mim e falou, cara, cheguei lá triste e tal, e ele falou para mim, cara, você para de se vitimizar, segue em frente, continua trabalhando. Eu gosto muito de cavalo, o Jorge sabe disso, ando com cavalo, ando a cavalo, faço coisas aí que vocês nem imaginam. Então, o Jorge, quando me ligou, falei, não tem como, irei participar. Então, aí eu fui enfrentando, desafiando, cheguei à presidência da GONT, participando do Fórum do Ministério Público, participando, hoje, coordenando uma equipe aí de mais de 250, 300 médicos ali na junta, com funcionário administrativo, com essa forma de trabalhar, onde um auxilia o outro, ninguém é melhor que ninguém. Então, eu preciso de vocês para fecharem um diagnóstico, vocês precisam de mim, eu preciso da moça que leva o meu cafezinho, do segurança que faz a minha proteção no ambiente de trabalho, um ambiente muito árduo, onde há conflito de interesses, né? Então, é um ambiente um pouco pesado, vamos dizer assim. Então, só queria agradecer, estou à disposição, uma grande honra em poder estar aqui hoje discutindo com quem me ajudou muito, e eu fico muito emocionado com a participação, em poder contribuir um pouquinho, fiquei um pouco nervoso no início da fala, mas só de escutar a voz do Jorge, eu fui relaxando, estou entre amigos, e faço esse depoimento final, né? Vocês podem contar aqui comigo, para o que for preciso. Obrigado, Jorge, obrigado, organizadores, obrigado, doutora, muito obrigado. Pessoal, queremos agradecer a todos, né? Foi uma noite linda. Eu acho que nós atingimos o objetivo que nós gostaríamos, que é, em especial, trazer a temática da ansiedade sobre o foco da medicina. Convidei 2 médicos muito queridos, que são grandes parceiros aqui do nosso Instituto Olhos da Alma-Sã, e agradecer a participação de todos. Instituto Olhos da Alma-Sã, Goiânia, Goiás.